E nós vamos encerrar hoje este capítulo 12, encerrando também o ministério público do Senhor Jesus, que acontece ali no Templo de Jerusalém. Marcos capítulo 12, e nós faremos a leitura do verso 38 até o verso 44. Marcos 12, de 38 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. E ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos praticamente na reta final do Senhor Jesus, no sentido de que Ele está indo para a cruz do Calvário. Ele ainda está no templo, e Ele está ali ensinando, tendo o que nós poderíamos chamar de ministério público do Senhor Jesus, o ensino público de Cristo. E nós percebemos que aqui nós temos a derradeira mensagem que Cristo faz com o público. Depois Ele terá, obviamente, um tempo com os seus discípulos, mas é um tempo mais íntimo, mais voltado para aqueles que estão próximos a si. Mas aqui temos o Senhor Jesus, Ele então trazendo a instrução sobre como deve ser a nossa devoção para com Deus. E é interessante que, de fato, esses 2 eventos, o evento em que Jesus ele traz uma exortação e depois uma advertência, nós percebemos claramente que aqui Jesus está falando em como nós devemos, de fato, ter uma vida devota a Cristo. Irmãos, isso é muito importante, porque o Senhor Jesus ele vai inclusive usar 2 exemplos. Ele vai usar o exemplo dos escribas, ou seja, daqueles homens que eram religiosos, e ele vai usar o exemplo de uma viúva, que é denominada aqui como uma viúva pobre. E nesse sentido, nós podemos perceber o Senhor Jesus em 2 lugares. Possivelmente, quando ele fala sobre os escribas, ele ainda continua, possivelmente no pórtico de Salomão, onde ele ali travou alguns debates e também responde àquele escriba sobre o grande mandamento. E agora ele vem para o pátio das mulheres, o pátio onde ele, 1 ou 2 dias atrás, havia realizado aquela purificação, quando eles transformaram ali num comércio, numa feira, que ia desde de câmbios à venda de animais e apetrechos para o culto no templo. E aí então, o Senhor Jesus ele realiza o que nós chamamos de purificação. Então ele retorna para esse lugar, e a Bíblia nos diz que ele senta de frente para um gasofilácio. De fato, todos os gasofilácios eles estavam dispostos no pátio das mulheres. Isso era estratégico, porque antes do Senhor Jesus realizar a purificação, aquele pátio era o pátio do comércio, era o pátio onde eles vendiam, era o pátio onde eles adquiriam dinheiro. E eles tinham então ali enfileirados as trombetas. Por que eram chamados de trombetas? Porque o formato do gasofilácio era como uma trombeta. A parte de cima era um pouco mais larga, depois havia um afunilamento, e as pessoas então jogavam ali as suas moedas, porque na época do Senhor Jesus, como todos sabem, não existia cédula, não existia papel, o dinheiro não era papel, o dinheiro estava ligado ao valor intrínseco do metal.
Então você tinha moedas de prata, de bronze, de cobre, e aí nesse sentido era facilmente colocado, não era como o nosso aqui que tem uma frestazinha, porque temos também um envelope, mas naquele tempo não, as pessoas jogavam as moedas naquele gasofilácio, e Jesus então se senta à frente de um deles. E aí nós vamos perceber que o tema que Marcos traz aqui, como todos os evangelhos também, é a devoção, a nossa vida com Deus, de que maneira eu tenho vivência com o Senhor. E aí nós vamos ver então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus falando sobre o que seria uma falsa devoção, uma religiosidade falsa, um tipo de relacionamento que é dissimulado para com Deus, uma vida que, apesar de conhecer as Escrituras e o Evangelho, ela de fato tem vivido um tipo de vida que não é segundo a lei de Deus. Embora seja religioso, embora ele esteja ligado às Escrituras, embora o próprio trabalho dessas pessoas fosse o trabalho de compilar as Escrituras, embora eles fossem tidos como grandes autoridades espirituais, mas é nestas pessoas, neste grupo, que Jesus vai mostrar uma vida devota de falsidade. E aí nós vamos perceber então essa falsa devoção nos versos 38 a 40, e diz assim a palavra do Senhor: e ao ensinar dizia ele, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. A pergunta que devemos fazer aqui é: de quem Jesus está falando? Jesus não está falando aqui de pessoas comuns. Jesus não está falando aqui de pessoas que não tinham uma marca, entre aspas, espiritual diante do povo. Mas Jesus, ele está falando aqui dos escribas, ele está falando aqui de pessoas que eram mas absolutamente respeitadas, e pessoas que eram tidas pela população como indivíduos que tinham uma espiritualidade e uma santidade acima da média. É interessante notar que Marcos e Lucas mencionam apenas os escribas, mas Mateus, por exemplo, nesse mesmo texto correlato, ele vai se referir também aos fariseus. E quem eram esses homens? Os escribas, como nós já aprendemos aqui na exposição de Marcos, tem origem lá em Esdras, tem origem no momento em que o povo retorna para Jerusalém. Então ali eles encontram o livro da lei e eles se alegram porque era tido como desaparecido. Como eles encontram o livro da lei, eles começam agora a ter profissionais que faziam cópias das Sagradas Escrituras. Portanto, eram homens que passavam a vida inteira lidando com a Bíblia. E é isso que deve nos chamar a atenção. Eram pessoas que nasciam num ambiente religioso, eram pessoas que passavam a vida inteira lidando com as Escrituras, eram pessoas tidas como grandes homens de vida espiritual, eram homens respeitados a ponto até de alguns se prostrarem diante deles, eram homens que tinham o reconhecimento do mestrado, eram mestres, eram rabis, eram pessoas que frequentavam os cultos, eram pessoas que viviam ali no métier, no grupo da religiosidade, mas eram pessoas ímpias. Elas viviam uma falsa devoção diante do Senhor. E quais são as características trazidas aqui por Cristo? Quais são as características trazidas a estes homens? E vale ressaltar que não podemos generalizar, nem todo escriba era um mau caráter, nem todo fariseu era uma pessoa
destituída de uma espiritualidade saudável, até porque nós aprendemos aqui, ainda no capítulo 12, a partir do verso 28, que um escriba, ele respeitosamente foi a Cristo perguntar sobre o grande mandamento, e o próprio Senhor Jesus diz que ele, se ele continuasse daquela forma, ele certamente entraria no reino ao reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Então não eram todos, mas a grande maioria destes homens religiosos, tão respeitados, tão aclamados, eram pessoas falsas, pessoas que viviam uma religiosidade que enganava, eram dissimulados. E eu não tenho nenhuma dúvida de que muitos até viviam se enganando, porque eles mesmos estavam enganados quanto à sua posição e à sua postura no que diz respeito à simplicidade do Evangelho para com o nosso Deus. Mas quais são as características desta falsa devoção? Nós vamos perceber que a falsa devoção nos escribas fazia com que eles gostassem de algumas questões, gostassem de algumas práticas. Veja só o que diz as Escrituras, Jesus dizendo: guardai-vos dos escribas. Aí vejam, que gostam de quê? Primeiro, de andar com vestes talares. Segundo, das saudações nas praças. Terceiro, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Quarto, dos primeiros lugares nos banquetes. Portanto, nós percebemos que estes homens, eles gostavam de certas práticas, e eles também, embora não esteja aqui dito, mas está implícito, eles também gostavam de devorar a casa das viúvas, e aí então, para redimir o seu coração, faziam longas orações, grandes ladainhas diante do Senhor, achando que aquilo poderia perdoar o seu pecado. Então, em primeiro lugar, nós vamos perceber que essa falsa devoção por parte dos escribas procuravam sempre a notoriedade. Eles queriam ser notados onde quer que estivessem, e aí o Senhor Jesus nos mostra isso quando fala da roupa talar e também da saudação em lugar público. Roupa talar aqui eram roupas de linho, eram roupas branquíssimas, que eram utilizadas para eles, e eles usavam também alguns filactérios, e eles usavam couros enrolado, filactérios que eram couros enrolados com textos da palavra do Senhor. Eles inclusive traziam pendurado na testa. Então eles gostavam de ser identificados, eles utilizavam roupas para isso, porque eles queriam se destacar diante da multidão. Eles também buscavam não apenas notoriedade, e percebemos isso nas roupas, e também quando buscavam no lugar público ser reconhecido, porque eles gostavam quando as pessoas diziam: ah, olha, muito bem, você é uma pessoa máxima, olha, você é 10 no reino de Deus, nós de fato temos assim muito apreço por você. Além disso, eles também gostavam da bajulação, e essa bajulação ela vinha naquilo que o Senhor Jesus traz acerca das sinagogas e das festas. Quando eles iam para a sinagoga, eles gostavam de sentar nos lugares de destaque, e quando eles iam às festas, eles gostavam de sentar ao lado do anfitrião. E isso por quê? Porque eles gostavam de ser bajulados. Eles gostavam de ser, que as pessoas rasgassem seda para eles. Eles gostavam que as pessoas os elogiassem em demasia. Eles queriam receber elogios. Eles não aceitavam críticas. Eles não aceitavam pessoas que dissessem de fato como estava o coração deles, como fez o Senhor Jesus. Então eram pessoas que se sentiam bem com essa atuação diante das pessoas nas sinagogas e na festa, recebendo a bajulação do povo. Eles também queriam ser recompensados. Eles acreditavam que pelo trabalho que faziam, as pessoas eram obrigadas, de alguma forma, de contribuir com a vida deles. É por isso que o Senhor Jesus usa a expressão que eles comiam, eles devoravam aquilo que as viúvas tinham. E vale ressaltar que a expressão viúva nas Escrituras, e no Novo Testamento isso também se encontra, traz a ideia de uma mulher sozinha, uma mulher que não tem marido, uma mulher que não tem alguém por ela. Então eles se aproveitavam das pessoas, vamos dizer que fracas diante deles. Eles aproveitavam da fraqueza para devorar a vida dessas pessoas.
E aí então, eles buscavam a justificação, não na graça de Deus, reconhecendo o seu pecado, mas eles queriam fazer uma troca para com Deus. Então eles buscavam a justificação por meio das suas orações, longas orações. Portanto, eles buscavam a sua remissão através das obras. Irmãos, quando nós olhamos para a denúncia de Jesus, e o que nos assusta, ou deveria nos assustar, como assustou aqueles que estavam na época com Cristo, é que Jesus está falando de um povo que todos diziam ser gente exemplar na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Então nós vamos descobrir que a falsa devoção, ela é dissimulada. Ela é totalmente dissimulada. E nós vamos perceber que essas características podem não se repetir na vida de outras pessoas, mas a essência, a base está presente. O que é uma falsa devoção? Uma falsa devoção é quando nós buscamos satisfazer aos nossos desejos, é quando a nossa devoção não é para com Cristo, é para conosco. É quando eu devo ser o centro. Eu devo ser o ponto. As pessoas têm que estar ao redor de mim. As pessoas têm que me reconhecer. Quando eu estou passando por um problema, tudo deve parar e toda a igreja agora deve me carregar no colo. As coisas que acontecem na igreja devem satisfazer a mim, o que eu acho legal, um louvor bem animado, um culto assim diferente, e uma igreja com uma estrutura eclesiástica convincente. Vejam que essas questões, elas nos levam a uma devoção própria. Quando nós não estamos preocupados com Cristo, estamos preocupados conosco mesmos. Essa é a falsa devoção. Essa é a falsa religiosidade. É aquilo que nós poderíamos chamar de um antropocentrismo, ou seja, colocar o homem no centro, acima de Cristo. Isso era evidente na vida destes homens. Até porque eles conviviam com Cristo, mas eles não reconheciam em Cristo ser Ele, o Deus encarnado. Sabe por quê? Porque Cristo vinha de encontro, vinha contra as suas convicções, as suas meninices, aos seus mimos, às suas infantilidades. Isso é falsa devoção. É quando eu não pergunto o que eu posso fazer pela minha igreja, mas a pergunta é: o que é essa igreja? Perceba a diferença? O que eu posso fazer pela minha igreja? Mas eu pergunto: o que esta igreja pode fazer por mim? O que esta igreja tem a me oferecer? Por isso nós precisamos, irmãos, sondar o nosso coração e perceber o perigo desta falsa devoção, porque a falsa devoção, ela não se preocupa com a glória de Cristo. Ela não se preocupa com isto. Ela se preocupa com o que eu sinto, com o que eu vivo, com o que acontece ao meu redor. E aí muitas pessoas, e nós temos percebido isto, fazendo uma aplicação prévia. As pessoas, elas olham para a igreja como um mercado, ou um hipermercado de ofertas. Se eu não gosto desse produto, posso mudar para esse. Também não gostei muito desse. Esse aqui eu gostei, então esse aqui eu vou viver. É sempre assim. Não é a glória de Cristo. Não é buscar a satisfação do Senhor mediante as Escrituras. Mas é a minha satisfação. É o que eu quero. É o que me move, é o que me eleva, é o que é bom para mim. A igreja, ela passa a ser um instrumento que faz de Cristo um servo para as minhas satisfações pessoais. É isto que vemos na falsa devoção. Essa é a característica máxima de uma falsa devoção. Essa é a característica de alguém que de fato não está em Cristo. É claro que existem exceções,
Há casos, às vezes, que eu estou numa igreja e essa igreja, ela começa a dar indícios estranhos sobre as escrituras, a posição da liderança, ela começa a desvirtuar, ela começa a sair do eixo. Aí é claro, isso é genuíno, porque aí a troca não é por minha causa, mas é para a glória de Cristo. Eu mesmo às vezes tenho que abandonar amigos queridos, mas porque eu quero algo mais puro, mais bíblico, algo que engrandeça ao Senhor. É claro que existem essas exceções, mas existem aqueles que agem dessa forma e que cobram da sua igreja, não aquilo que deve ser bíblico, aquilo que deve glorificar a Cristo, mas é o que eu acho legal, é o que eu acho interessante, deve ser como eu penso. Aqueles escribas, eles buscavam notoriedade, bajulação, recompensa, e eles acreditavam que em si mesmos eles tinham a chave da justificação para a sua vida. No final das contas, certamente eu serei justificado. E é importante ressaltar que quando eles devoravam a casa das viúvas, isso também é trazido pelo apóstolo Paulo, dizendo que a igreja do Senhor, o evangelho não pode ser fonte de lucro. Ele diz isso, mas esses homens buscavam dessa forma. O evangelho não pode ser fonte de lucro, nem de dinheiro, nem de fortes emoções, nem do que eu acho legal. O evangelho deve ser para a glória de Cristo. Minha pergunta é: a minha igreja, nas suas atitudes, glorifica Cristo, glorifica Deus, é firme na palavra, é firme nas suas convicções, tem de fato incentivado o cumprimento da lei do Senhor, não para a salvação, mas para a santificação? Essa é a pergunta. Cristo tem de fato sido exaltado no nosso meio. E qualquer coisa que venha fora disso, irmãos, corre o risco de se tornar numa falsa devoção. É o que Jesus está mostrando. Eles estavam acima do Senhor. E vejam que Cristo, ele está alertando aos seus discípulos: guardai-vos. Ele diz: cuidado com essas pessoas. Cuidado, porque elas são perigosas. Esses escribas são perigosos, porque eles são capazes de alguma maneira, distorcer no seu coração o significado do evangelho, o significado da lei de Deus, o significado da verdadeira devoção. Jesus, ele não está apenas aqui revelando aqueles escribas, mas ele está dizendo: não ande com eles, guardai-vos, esteja atento, porque esta falsa devoção, ela pode de alguma maneira contaminar o seu coração. É por isso, amados, que o contraste a esta falsa devoção, nós vamos encontrar do verso 41 ao verso 44, e vejam que essa falsa devoção, ela vem de pessoas religiosas, pessoas que conviviam com as escrituras, pessoas que frequentavam culto, pessoas que passavam a vida inteira envolvido em assuntos ligados ao templo e ligados às escrituras. Agora, o contraste de Jesus não é uma pessoa religiosa no sentido de liderança, não é alguém de destaque, muito pelo contrário. O contraponto, a contradição, o paradoxo, aquilo que difere da falsa devoção, portanto sendo uma verdadeira devoção, vem de uma viúva, vem de uma mulher extremamente pobre. É isso que Marcos nos mostra aqui. No capítulo 12, a partir do verso 41, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. É impressionante, irmãos, como a narrativa do Evangelho, ela vai mostrar que os escribas e a viúva estão falando de um único tema. Estão falando sobre como deve ser a minha devoção para com Cristo. A minha devoção
para com Deus. Então percebemos aqui Cristo no pátio das mulheres, diante de um gasofilácio. Ele se assenta e ele começa agora a ver as pessoas que estão depositando. E viam então pessoas que depositavam grandes quantias em dinheiro. Quantias que eram bajuladas e aclamadas pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, aqueles que viviam da renda do templo. E Jesus então está aqui observando essas pessoas, esses ricos depositando essas grandes quantias, até que surge uma mulher, uma viúva. E aí nós podemos fazer o contraste, porque as pessoas ricas que depositavam grandes quantias tinham roupas boas, bonitas, vistosas, caras. Mas no meio deste povo surge uma mulher, com roupa rasgada, remendada. Uma mulher que certamente andava descalça. Uma mulher que era desprezada por todos que estavam ali, e muitos acreditavam que a condição daquela mulher era algum tipo de maldição de Deus sobre a vida dela. Aquela mulher possivelmente entrou ali de forma muito discreta. Ela entrou ali e não fazia questão de ser notada. Ao contrário, as pessoas se afastavam dela. E aquela mulher então, diante do Senhor Jesus, ela deposita 2 moedas, 2 leptons. Lepton era a menor moeda em circulação naquele lugar. Vejam que Marcos, como está escrevendo aos romanos, pessoas que falavam latim, ele vai fazer aqui a equivalência. Ele diz aqui no verso 42, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas. A nossa tradução traz pequenas moedas. O texto traz lepton, que era a menor unidade que existia naquela época. E aí Marcos vai fazer a correspondência, ele diz correspondente a 1 quadrante. Porque o quadrante era uma moeda romana. O quadrante era equivalente a 1/60 de um denário. Denário era a moeda equivalente para o pagamento de um dia de trabalho. Então, não tem como a gente fazer contas aqui, mas é como se uma pessoa entrasse naquele lugar e depositasse 2 moedas de 1 centavo. Portanto, 2 centavos. E ela depositasse ali. Se fôssemos fazer aqui uma equivalência em termos de valor, é como se hoje, mais ou menos, aquela mulher entrasse e depositasse 2 moedas de 50 centavos. Se formos fazer o cálculo aqui de 1/64 avos, que era o valor de um quadrante, que era o valor equivalente de um lepton, que foi o que ela depositou. E ela depositou isso porque Marcos vai aqui ressaltar, no verso 42, vindo porém uma viúva pobre. E lá no verso 44, na fala do Senhor Jesus, porque todos eles ofertaram do que lhes sobravam, ela porém da sua pobreza. A palavra traduzida aqui por pobreza, tanto viúva pobre, e ela depositou então da sua pobreza, era uma palavra que não significava apenas dificuldade financeira. A palavra utilizada aqui por Marcos e colocada nos lábios do Senhor Jesus, era uma palavra que falava de miserabilidade. Aquela mulher era uma mulher mendicante, ela era mendiga. Ela não tinha trabalho, ela não tinha renda, ela ficava na beira da estrada e com a mão estendida clamava pela misericórdia das pessoas. Portanto, ela era uma pedinte. Ela só comia quando as pessoas davam um resto de comida para ela. A roupa que ela utilizava certamente era catada daquelas que eram lançadas fora. E ela então de alguma maneira tentava cobrir o seu corpo com roupas, com tecido roto, remendado e velho. Essa mulher, ela não tinha um lugar seguro para dormir. Possivelmente ela poderia dormir na rua. Essa mulher, ela não tinha proteção, ela estava à mercê de todos os malfeitores da sua época.
Portanto, não é uma viúva pobre simplesmente, que tem uma casinha num bairro mais humilde. Não, ela era uma mulher miserável. E certamente aquelas 2 moedinhas era a renda que ela tinha, quem sabe ao longo de uma semana. Porque as pessoas eram muito reticentes a dar esmolas na época do Senhor Jesus. Possivelmente aquilo era resultado de alguns dias de mendicância. E aquela mulher, ela toma tudo o que tem, o que ela havia ganhado, quem sabe alguns dias pedindo, e aí depois alguém passa e vendo a condição dela, joga 2 moedinhas, como se jogasse 2 moedas de 50 centavos, ou de 1 centavo, ou 5 centavos, algo que não tem muito valor. Ela toma aquela moeda, e ela diz: agora eu vou glorificar ao meu Deus com o que eu tenho. Ela se levanta, entra no templo, e joga todo o seu dinheiro no gasofilácio. Todo. Percebam que ela tinha 2 moedas. Ela poderia muito bem lançar uma e ficar com a outra, e de alguma maneira ali aliviar a sua vida de miserabilidade. Mas as Escrituras nos dizem que aquela mulher deu tudo o que tinha, 2 moedinhas. Talvez os coletores ali daquelas trombetas, daqueles gasofilácios, ao ver essas moedinhas, isso aí joga fora, isso aí você dá para os mendigos, né? Talvez não fizessem caso daquilo, fizessem caso das moedas caríssimas de prata e que tinham um valor elevado, que era dado pelos ricos. Mas é impressionante porque aquilo que esses escribas, fariseus, esses líderes da falsa devoção, eles tinham como bênção, na verdade aquilo não glorificava a Deus, não glorificava a Cristo. Cristo não se sentiu glorificado com as moedas caríssimas que eram lançadas nas cornetas. Cristo foi glorificado com uma mulher viúva, abandonada, mendiga. Ela era mendiga, ela vivia de mendicância, era uma pessoa extremamente miserável. Cristo é glorificado na vida dela. E a pergunta é: por que isto? Bem, irmãos, nós temos algumas questões que podemos retirar aqui da vida dessa mulher. A primeira questão é que a nossa devoção para com Cristo, a nossa devoção para com Deus, a exemplo daquela mulher, passa pelo bolso, passa pela conta bancária, passa pela sua carteira, pelo seu cartão de crédito. E embora esse assunto possa nos parecer constrangedor por conta do que vivemos hoje em nome do Evangelho, de falsas igrejas que querem extorquir a boa vontade humana para a satisfação própria, eles são os escribas, eles são os fariseus, mas nós precisamos entender o que as Escrituras dizem. E nós não estamos falando aqui de trazer enriquecimento para quem quer que seja da igreja, não. Nós estamos falando aqui de uma devoção do coração, e a minha devoção passa pela carteira, pela conta bancária e pelo cartão de crédito. É bem simples assim. A minha devoção, ela não se dá apenas nas orações, na leitura das Escrituras, no cultuar ao Senhor, no cumprir a vontade de Deus, de ser aquela pessoa segundo as Escrituras. Ela também passa pela minha renda. E isso nós não podemos nos esquecer. É por isso que eu estou convicto de que o momento de oferta, o momento de dízimo, é um momento de culto. Alguns pastores discordam de mim, eu os respeito, mas eu penso assim. Acredito que é um momento de devoção, um momento de culto, um momento de adoração. E nesse sentido, irmãos, o Senhor Jesus mostra na vida daquela mulher que o sacrifício, porque foi de fato um sacrifício para aquela mulher, não inclui apenas o dar, mas significa também o que eu retenho para mim. Isso é interessante, porque se nós pensamos que o que vale a pena é o dar,
Então aqueles homens ricos que depositavam grandes quantias de dinheiro eram pessoas maravilhosas. Cristo iria dizer: olha como eles são devotos, como eles glorificam a mim, glorificam ao Pai. Mas irmãos, Deus olha para o nosso coração não só pela quantidade que nós adoramos a Ele, mas para a quantidade que nós retemos. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Jesus diz que ela deu tudo o que tinha. É por isso que é interessante pensar que a questão aqui não é a quantidade de dinheiro, não é isso. Se você dá 10 centavos, se você dá R$1, se você dá 10 milhões. A questão não é essa. A questão é o meu coração. É a minha disponibilidade. É a minha maneira de demonstrar amor para com o meu Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 até o verso 15, ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E aqui o contexto é dinheiro, o contexto aqui é doação. Ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, superabundeis em práticas de santidade. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças, em glórias para com Deus. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade com que contribuís para com eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, não há como olhar para esse texto do apóstolo Paulo e não lembrar o que o profeta Malaquias diz, quando o Senhor afirma: provai-me nisto. Eles estão falando a mesma coisa de modo diferente. Por isso, quando nós olhamos para aquela mulher, não diz respeito à quantidade, porque a quantidade era totalmente irrelevante, era invisível ao Senhor. Isso não era importante, não era importante para Cristo isto, mas sim o coração. Então vejam que há aqui um contraste entre aquela mulher miserável e os escribas que eram tão aclamados pelo povo. Os escribas, eles viviam uma exterioridade, roupas talares, gostavam de ser bajulados, os primeiros lugares na sinagoga e nas festas, eles gostavam de que as pessoas olhassem para eles e vissem no seu aspecto comportamental, que eram homens de Deus, homens que gostavam de comer, de devorar as pessoas, porque se sentiam no direito, e quando a consciência doía um pouco, eles então faziam longas ladainhas, rezas, orações diante de Deus. Vejam, o que nós estamos vendo aqui? O exterior. A falsa devoção
ela se manifesta no exterior enganoso. Mas e aquela viúva? Pobre, miserável, rota, abandonada, aparentemente desgraçada, deu 2 míseras moedas, mas Cristo não vê o exterior, Cristo vê o coração. Ele vê o meu coração e o seu coração. Por exemplo, a disposição que estamos tendo aqui nessa noite, nesse exato momento, Cristo está sondando o seu coração. Eu só posso ver o exterior, vocês só podem ver o meu exterior. Vocês podem daí dizer: nossa, olha o pastor Alfredo, né? Um homem de Deus, está ali pregando a palavra, etc, etc. Mas como o meu coração se enche de pavor quando eu sei que Cristo está olhando para o meu coração neste momento. Por isso, a verdadeira devoção, ela não se baseia, ela não é alicerçada nas exterioridades. Não é. Porque fingir ser crente é a coisa mais fácil do mundo. Fingir ser uma pessoa de Deus é a coisa mais fácil do mundo. Agora, quando nós pensamos no nosso interior, no nosso coração, aí só o poder de Deus. Lembra que os escribas faziam longas orações? E todo mundo via isso. Longuíssimas orações. Nossa, que homem crente. Ora 3 horas ininterruptamente. Porque é fácil exteriorizar. É fácil enganar. Mas lembramos daquilo que Samuel disse a Jessé, pai de Davi. Quando trouxe todos os seus filhos fortes, vigorosos, viris, guerreiros. E aí o Samuel dizia: não é nenhum desses aí que o Senhor escolheu. Tem mais alguém? Ah, tem um molequinho ruivo que cuida das minhas ovelhas, ele fica lá. O nome dele é Davi. Então chame Davi. Mas não, se esses meus filhos grandões, musculosos, guerreiros, não podem, vou chamar Davi, um molequinho, não chame a Davi. E quando Davi veio, o Senhor disse: é este. Porque Deus vê o coração. Irmãos, aquela mulher, ela demonstrou algo muito simples. Ela demonstrou aquilo que Jesus respondeu àquele escriba. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus, não estás longe do Evangelho. Irmãos, não há uma bula, não há um manual para ser um bom crente, para ser devoto ao Senhor. Muita gente acredita que para ser crente eu tenho que seguir uma série de regras pré-estabelecidas, comportamentais. Então eu não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Na minha época, quando eu era moleque, hoje nem é tanto assim, mas na minha época eu nunca esqueço isto.
Eu aprendi na minha infância na igreja que crente é o que não dança, não bebe, não fuma. Então você não fez isso, você é crente. O que é isso? Exterioridade. Porque a dança em si não é pecado, o fumo em si não é pecado, a bebida em si não é pecado. O pecado não está nas coisas, o pecado está no coração. Assim como não são as exterioridades que vão demonstrar que eu sou devoto. Não, mas é um coração que resulta em atitudes de devoção. Aquela mulher mostrou que amava a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, porque ela sabia que aquelas moedas seriam utilizadas para o funcionamento do templo. E embora essas moedas fossem rejeitadas pelos homens, mas foi acolhida por Cristo. Por isso, irmãos, nós poderíamos pensar um pouco nas aplicações sobre o que é a verdadeira devoção e o que é a falsa devoção. Por isso, eu devo sondar o meu coração e eu devo ser honesto em perceber o que eu espero do Senhor e da sua igreja. Então, será que a minha pergunta não é aquela que diz: o que esta igreja pode me oferecer? Quando na verdade a verdadeira pergunta que glorifica o Senhor é: o que eu posso oferecer ao corpo de Cristo? Porque não são os meus desejos particulares. Obviamente, claro, estou falando isso num contexto onde não há pecado. Entendam bem isto. Então não é exatamente o que a igreja pode me oferecer. É claro que a igreja tem algo a oferecer, eu sei disso. Mas o que ela tem a oferecer é mover as pessoas a terem uma vida de devoção para com Cristo, exaltando a Cristo sobre todas as coisas. Esse é o papel fundamental daquilo que uma igreja deve oferecer aos seus membros. O restante são até importantes, mas são notas de rodapé, é moldura de quadro. Quando eu olho para um quadro, a moldura, de fato, ela deve ter uma certa beleza, uma certa estética, mas o que é mais importante? É a moldura ou o quadro de Mona Lisa? A mesma coisa. Existem questões na igreja que são molduras, são legais, importantes, mas essa moldura ela não pode se sobrepor ao âmago. O quadro, de fato, aquilo que dá valor a tudo é a glória de Cristo. O Senhor não está vendo se eu dou 50 centavos ou se eu dou 10 milhões para a igreja. Ele vê o meu coração. O Senhor não está vendo se eu frequento os cultos assiduamente ou não. Ele está vendo o meu coração. O Senhor não vê as minhas atividades na igreja servindo aos meus irmãos. Ele vê o meu coração. E aí, a partir do meu coração, aquilo que eu faço para servir aos meus irmãos, a minha frequência assídua nos cultos e nas atividades da igreja quando possível, e também, irmãos, aquilo que eu dou, aquilo que eu ofereço, não só como devolução, mas como manifestação de ações de graças ao Senhor, elas glorificarão a Cristo. Por isto, não vá do exterior para frente, vá do seu interior, é o seu coração. A nossa oração deve ser: ó Deus, dá-me um coração puro e reto diante de Ti e diante dos meus irmãos. Em segundo lugar, irmãos, o nosso amor para com Deus envolve também aquilo que eu estou disposto a doar para a glória de Cristo. E voltando novamente ao assunto que se torna às vezes desconfortável, mas que é o contexto da viúva, e eu não me furtarei em tratá-lo. Quando nós pensamos, e eu falei hoje de manhã e disse que repetiria agora à noite, quando nós temos um filho,
e esse filho desenvolve uma enfermidade, uma leucemia, por exemplo. E aí o médico diz, olha, nós temos que fazer uma cirurgia, a cirurgia vai resolver a situação dele, mas a cirurgia custa R$5.000. E eu tenho uma renda de, sei lá, 20 mil, 15 mil, 10 mil. E eu digo, não dá. Eu não tenho como pagar essa cirurgia, eu tenho muitos compromissos, estou juntando um dinheirinho para comprar mais um terreno, eu tenho muitas coisas para fazer, então deixa o moleque aí, vamos ver o que acontece. Vamos ficar dando para ele garrafada, vamos dar para ele remédio caseiro, aspirina, vamos resolver aí a situação dele conforme caiba no meu bolso. Você faria isso? Vendo um filho morrendo? Não. Você venderia a si próprio para investir na vida do seu filho. E isso por uma razão muito simples. Você o ama. A questão não são as pretensões para com o filho. O que marca profundamente é o amor, o nível de amor, o tamanho de amor que você tem para com ele. A mesma coisa para com o Senhor Deus. Quando eu invisto o meu dinheiro na obra de Cristo, no reino de Deus, quando eu invisto pesado na obra missionária, nas ações de evangelização, nas práticas de misericórdia, e em tudo aquilo que a nossa igreja e o reino de Deus pode realizar, e de fato Deus tem deixado que isso se realize, passando pelo nosso bolso, passando pelo cartão de crédito, passando pela conta. Eu não disse, mas vou dizer porque eu sei que alguns das antigas aqui ainda utilizam, passando pelo talão de cheque. Vai demonstrar o meu amor para com Deus. Aquela oferta que você separa em casa e traz para no momento do culto depositar aqui, vai manifestar o amor que você tem para com Cristo. É por isso que eu não vejo nenhum problema o pai dar ao seu filhinho pequenininho para que ele venha aqui e coloque, porque para eles isso é uma alegria. O coração da criança, ela se alegra com coisas simples e ela se alegra em fazer isso. Mas uma dica, irmãos, bem carinhosa, venha junto com ele. Não mande o seu filho, vai lá filho, bota lá. Não, venha com ele. E no momento que ele for colocar, coloque sua mão sobre a mãozinha dele, coloca, pronto filho. Manifestamos o nosso amor na prática para com Deus, também na oferta que deixamos aqui. Não se trata de exterioridades, mas de um coração devoto ao Senhor, que exterioriza atos, práticas, ações que glorificam a Cristo, o Senhor. Aqueles ricos não glorificaram a Cristo, porque não deram o que tinham, mas deram a sobra. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus falou. No verso 43 ele diz, e chamando os seus discípulos disse-lhes, em verdade vos digo, a expressão é, com toda certeza, esta viúva miserável depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Mas peraí, Senhor, como assim? É uma questão de matemática. Ela depositou 2 moedinhas pequenininhas, os outros depositaram grandes quantias. Como assim? Verso 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E eu gostaria de encerrar essa palavra fazendo uma aplicação direta,
Poderíamos aplicar isso a todas as práticas da vida do crente, mas eu quero aplicar apenas numa: no dia do Senhor. O que temos oferecido a Deus no dia do Senhor? A sobra? De manhã eu quero ficar em casa dormindo. Eu não venho para a escola dominical. Eu quero dormir, quero descansar, Ou então, não vou hoje para a igreja. Por quê? Eu estou com caspa, estou com muita caspa. Então, não quero passar vergonha com os meus irmãos. O que você tem hoje? Não, nada, meu cabelo não está legal. Meu cabelo precisa... Não vou. Como assim? Nós damos as primícias ou as sobras para Cristo? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu santo nome nesta noite, porque de fato aprendemos que uma vida de devoção está intimamente ligada ao Teu Filho, Cristo amado, e não às instituições. Que uma vida de devoção, ela não é a mera exteriorização de atos e práticas religiosos, mas são práticas que vêm de um coração que queima por amor a Ti. Ó Senhor, quando nós entendemos isto, entendemos que a verdadeira devoção deve partir de deve se estribar, deve se alicerçar e ao mesmo tempo referendar um coração que queima muito por amor a Ti. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Os escribas e fariseus, saduceus, exteriormente pareciam impecáveis diante da multidão. E nós lembramos que o Senhor Jesus, Ele faz aqui exatamente como os profetas do Velho Testamento fizeram. Quando o próprio Cristo diz lá em Isaías: vocês vêm para cultuar, eu já estou farto disto. Vocês estendem as mãos em oração e eu encolho as minhas. Ó Senhor, dá-nos veracidade, que seja o meu coração, porque o meu coração deve amar a Ti acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Por isso carecemos da Tua graça. Viver uma falsa devoção é fácil, é só ser um ator, viver um teatro. Mas a verdadeira devoção é impossível para nós se não for pela atuação do Teu Espírito Santo que em nós habita. Por isso, ó Pai, desenvolve em nós fruto desse Espírito de Cristo. E que em todas as questões façamos a simples pergunta: isto glorifica ao meu Senhor, isto exalta a Cristo, isto alegra o coração do meu Deus. E assim, com a atuação do Teu Espírito Santo, poderemos viver uma devoção verdadeira, que não está baseada em nós mesmos, como os escribas, que faziam longas orações achando que isto resolveria a situação deles. Mas nós sabemos que não está em nós, mas está no Espírito de Cristo, que em nós habita, para que tenhamos uma vida sincera e verdadeira diante do Senhor. Não é a quantidade de dinheiro, não é a quantidade de tempo, não é a quantidade de doação, não é a quantidade de atividades. Tudo começa no meu coração. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e toda a obra do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo,
esteja sobre esta igreja e sobre toda a igreja de Cristo que hoje se reúne ou se reuniu no dia do Senhor para o cultuar, aguardando a vinda do Senhor, que há de nos levar para toda a eternidade. Por isso, clamamos: Maranata, vem, Senhor, e leva-nos para si. Esse é o nosso desejo. Amém.